Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse momento de reflexão da Palavra de Deus, no qual eu e você juntos aqui podemos refletir um pouco sobre a Palavra do Senhor. Né? E como os irmãos sabem, nós estamos nessa série de estudos sobre a pastoral de Paulo a Tito, na qual nós vamos entrar hoje no terceiro capítulo. Então, desde já, pegue sua Bíblia e estejamos juntos lendo lá a carta de Paulo a Tito. Capítulo 3, meus irmãos, diz o seguinte: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não defamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia, melhor dizendo, para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quanto, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática das boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas ao homem. Esse é o nosso texto, meus irmãos, qual nós lemos. E agora, antes da nossa reflexão, vamos orar ao Senhor, né? Ore ao Senhor nesse momento juntamente comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Sabe como precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti, nada podemos fazer. Sem Ti, não podemos compreender, Deus, as verdades descritas na Tua palavra. Ó Pai, é assim que nós te oramos e te bendizemos em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. E como nós já vimos, Paulo está trazendo instruções para a sua igreja. Né? Nós já vimos que Paulo vem, ao longo da sua carta a Tito, trazendo instruções não só para o seu jovem pastor, que está ali servindo como um organizador da igreja, mas também está trazendo lições para toda a igreja. Né? Nós vimos que no capítulo 1, Paulo traz os deveres dos crentes para com a igreja, né? Ali quando nós falamos sobre a instituição dos ministros. Nós vimos no capítulo 2 também Paulo falando sobre os deveres dos crentes para com a família. Nós temos ali as relações do homem mais velho, da mulher mais velha, da jovem que iria casar, do jovem e também dos servos. Nós temos toda essa estrutura familiar com seus deveres. E hoje, neste capítulo, meus irmãos, nós vamos analisar mais um pouco dessas instruções das quais Paulo está passando para essa igreja, né? Instruções estas relativas à tarefa ou ao serviço e os seus deveres do crente para com o mundo, né? E por isso Paulo e nós vamos fazer, na verdade, uma divisão aqui dos versos de 1 a 8, em pelo menos 3 pontos, né? 3 questões das quais Paulo vem tratando. Né? Ele, em primeiro lugar, tratará sobre a questão da relação do crente com o Estado. Em segundo lugar, da relação do crente com a sociedade. E, em terceiro e último lugar, da relação do crente com Deus. Amém? Então vamos, meus irmãos, em primeiro lugar, falar sobre essa relação do crente com o Estado. Paulo está deixando bem claro no início do seu capítulo que Tito deve relembrar essas doutrinas à igreja. Ou seja, a igreja já foi instruída acerca dessas doutrinas.
mas ela precisa ser relembrada. Isso nos faz pensar, meus irmãos, da importância de que nós devemos sempre reavivar certas doutrinas em nossa mente. Nós precisamos trazer à memória doutrinas das quais são pertinentes à nossa vida, né? Então nós precisamos, ao ler as Escrituras, trazer à memória essas doutrinas e também aprender, né? Aprender da palavra do Senhor e relembrar dessas doutrinas. Por isso Paulo diz aqui no verso 1, lembra-lhes, né? Paulo está dizendo a Tito, relembra esses irmãos daquilo que nós já os ensinamos. E ele segue ainda no verso 1 dizendo e falando, enfim, da relação do crente com o Estado, com as autoridades, né, com os governantes. Ele diz o seguinte, que se sujeitem aos que governam e às autoridades sejam obedientes. Vejam, meus irmãos, que Paulo inicia o seu relato trazendo uma informação bem clara para a igreja, né? Paulo não está trazendo essa informação através de parábolas, né, ou de mensagens ocultas, né, ou algo para aquilo que só a igreja entendesse. Não, Paulo está sendo bem claro, né? Quanto aos que governam, se sujeitem, né? Como crentes, né, nós somos cidadãos de dupla cidadania, somos cidadãos dos céus e da terra, né? E Paulo, meus irmãos, lá em Romanos capítulo 13, se você puder ir lá comigo, Paulo aos Romanos capítulo 13, traz justamente essa informação, né? Paulo aqui está relembrando esses irmãos disso que ele já havia tratado, e ele trata aqui aos Romanos. Ele diz, do verso 1 ao verso 3, ele diz o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instruídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem terão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor delas, né? E ele vai seguindo com essas informações, mas o foco da instrução de Paulo está bem claro: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, né? Paulo está dizendo a esses irmãos: sujeitai-vos às autoridades. E aqui, meus irmãos, está explícito as autoridades constituídas, né? Os governos, né? E por que Paulo está trazendo essa informação a essa igreja? Porque Paulo quer que Tito renove essa lembrança na mente da igreja de Creta, né? E há um relato, meus irmãos, que por volta do ano 67 a.C., houve uma grande resistência, pois Roma havia invadido, né, e tomado Creta, e havia criado ali, meus irmãos, uma colonização romana. E por muito tempo, provavelmente até esse período, o povo de Creta teve uma grande resistência às autoridades, né? E Paulo orienta esses irmãos dizendo: olha, quanto a este governo que aí está, se sujeitem, né? E quanto às autoridades, lhes obedeçam. E por que Paulo está pedindo que a igreja obedeça às autoridades instituídas? Em primeiro lugar, nós já falamos, porque elas são autoridades instituídas pelo próprio Deus. Deus deu autoridade a todos esses que estão governando, né? E também serve para nós, todos os governos, meus irmãos, sejam eles bons ou ruins, você goste deles ou não, todos eles são instituídos por Deus, né? Seja para edificar o seu povo e abençoar o seu povo, ou para disciplinar o seu povo, né? Mas todos eles são instituídos por Deus. Mas, em segundo lugar, o que Paulo quer trazer com essa informação
quando ele diz sejam obedientes a essas autoridades, ele quer fazer justamente um contraponto aos rebeldes desobedientes que são os falsos mestres. Vejam lá, meus irmãos, no capítulo 1, a partir do verso 10, Paulo diz: porque existem muitos insubordinados, oradores frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. E, meus irmãos, Paulo está trazendo essa informação porque os crentes não podem agir como os falsos mestres. Eles não podem caminhar no mesmo caminho que os falsos mestres. Enquanto eles são desobedientes, estão desobedecendo a palavra de Deus, Paulo diz, meus irmãos, que os crentes devem ser obedientes. Os crentes devem obedecer às autoridades, devem obedecer os governos, né, devem se sujeitar. Lembre-se, meus irmãos, nós somos moradores do céu. Não seremos moradores do céu, somos moradores da terra. Né? Então, enquanto ainda não estivermos no novo céu e na nova terra, teremos que nos sujeitar. Teremos que nos sujeitar a esses governos. Né? Muitas vezes, meus irmãos, Deus se utilizará, como eu disse, esses governos ou para abençoar o seu povo ou para discipliná-lo. Né? E por isso, meus irmãos, nós devemos, como crentes em Jesus, obedecê-los. Paulo ainda segue no capítulo 1, meus irmãos, dizendo: estejam prontos para toda boa obra. E essa é o tema central da carta de Paulo. Paulo instrui a igreja para que a igreja cumpra boas obras. Lembrem-se que a metodologia de Paulo é ensinar que a doutrina, e da doutrina provém as boas obras ou as boas práticas, né? Porque se a igreja compreender e aprender as boas doutrinas da palavra, essas boas doutrinas, essa teologia vai desembocar, vai se transformar em uma vida prática. Né? E lembrem-se, Bíblia deve ser seguida de vida prática. Não há ensinamento bíblico sem vida prática. Isso é algo que deve estar em equilíbrio, em sintonia, como Paulo bem diz. No verso 2, meus irmãos, nós temos agora que Paulo deixa bem claro qual é a nossa posição, né, os nossos deveres para com as autoridades e para os governos. Paulo entra numa segunda temática. Ele agora quer falar sobre como nós devemos agir para com a sociedade. E Paulo coloca que a sociedade, meus irmãos, as pessoas, né, Paulo vai dizer aqui no verso 2, não defamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Esse todos os homens aqui de Paulo está incluindo crentes e não crentes, né? Você não deve ser gentil e cordato só com os crentes da sua igreja, só com os crentes da sua cidade, só com aqueles que estão com a Bíblia debaixo do braço. Não, 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 não. Paulo está dizendo aqui que nós devemos ser cordatos, gentis, bondosos com todos os homens, né? Todas as criaturas de Deus, todos os homens. Paulo diz aqui e dá 3 pontos dos quais nós devemos agir para com a sociedade. Em primeiro lugar, Paulo diz que nós não devemos ser defamadores de ninguém. Olha, não esteja difamando, dando falso testemunho, mentindo sobre ninguém, né? Hoje nós estamos num contexto aí de fake news, né? Às vezes, sem querer, você passa uma informação e depois você vai descobrir que não é verdade, né? Então, a informação já foi passada, não tem como você voltar atrás. Então, tome cuidado antes de você passar um post, passar um link, confirme as informações. Né? Não deixe que a sua raiva, o seu ímpeto de passar aquela informação que talvez te trouxe alegria ou raiva, né, algum sentimento,
te mova a transferir essa mensagem para outro sem antes confirmar se aquilo procede, né? Pois você pode estar pecando, né? Você pode estar levantando falso testemunho contra alguém. E isso com Paulo é aquilo que não deve acontecer na vida de um crente e na sua relação para com a sociedade. Em segundo lugar, Paulo diz que nós não devemos ser altercadores. E essa palavra aqui, meus irmãos, no original, traz a ideia de alguém que está pronto para a batalha, está sempre pronto para guerrear, né? Aquele que vê uma notícia, algum comentário nas suas redes sociais e já quer debater, e já quer, né, se vingar. Não. Paulo diz que nós não devemos ser assim. Paulo diz que nós não devemos ser esses altercadores, homens que estão sempre prontos para guerrear, sempre de espada na mão. Né? Isso não quer dizer, meus irmãos, que nós não devemos defender a nossa fé. Não, nós sim devemos sempre defender a nossa fé. Mas nós devemos tomar cuidado para não estar entrando em vãs conversações, em lugares que nós não vamos nem edificar, nem sermos edificados, e vamos apenas criar uma contenda, uma briga gospel, né, digamos assim. E Paulo diz que nós não devemos ser esses homens. Esses homens acabam quebrando os relacionamentos, né? Aqueles que estão sempre prontos para guerrear, né? Não importa o que aconteça, ele quer defender a unhas e dentes aquilo que ele acredita, né? Independente do outro, porque na maioria desses embates, meus irmãos, na internet, não é provindo de um sentimento de edificação para o outro, né? Aquele que vai fazer aquele textão, ele não quer edificar o outro, ele quer fazer com que a sua verdade, aquilo que ele crê, se sobressaia e a pessoa seja humilhada, né? Isso é algo que não deve acontecer na vida de um crente. Em terceiro lugar, Paulo diz que, muito pelo contrário, né, não devemos ser oradores, ou melhor, altercadores, né, homens prontos para guerrear, mas antes devemos ser aqueles que estão prontos para ser pacificadores, dando sempre provas de toda cortesia, né, sendo cortês. Né, você quer edificar alguém, edifique. Né, você quer ver algum erro do seu irmão, né, ou de alguém, vá lá no privado. Né, eu disse, olha, você comentou tal coisa, eu acho que não está tão correto, a gente pode conversar, a gente pode aprender junto, né? A gente pode criar uma sintonia, e assim, meus irmãos, desenvolver laços, né? Criar pontes de acesso e não destruir os relacionamentos. Né? A ideia de Paulo aqui é justamente que nós devemos agir com cortesia, sermos aqueles que são queridos por toda a sociedade, como eram os irmãos de Atos 2, né? Aqueles que tinham a aprovação de todos. Né? Lógico, nós sabemos que nem sempre nós teremos isso, mas nós devemos nos esforçar para sermos gentis, né? Sempre prontos, como crentes, sempre prontos para toda boa obra, devemos também estar sempre prontos a sermos corteses, agirmos com cortesia para com todos. Meus irmãos, em terceiro lugar, nós chegamos ao terceiro ponto. Né? Paulo já nos falou sobre os nossos relacionamentos, nossas atitudes para com os governos e as autoridades. Paulo também já instruiu sobre os relacionamentos intersociais, né, com todos. Né? E agora, Paulo vai nos dar o relacionamento que é a base para todos os outros, né, que é a partir do qual todos os outros relacionamentos devem ser moldados. Paulo nos fala sobre o nosso relacionamento com Deus. Porque, meus irmãos, como eu disse, a nossa correta relação com os outros e a nossa correta relação com as autoridades é uma consequência da nossa correta relação com Deus. Né? As coisas estão ligadas. Se nós entendermos como é e quem Deus é e o que Deus fez, nós poderemos entender, meus irmãos, como nós devemos agir com os outros. Né?
E é justamente isso que Paulo faz. Né? Veja que Paulo, a partir do verso 3, vai trazer elementos da obra de Deus em nós. E que obra é essa, meus irmãos? A obra salvadora. A obra da graça em nós. Né? E Paulo diz, a partir do verso 3, pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Veja que Paulo pinta a figura de um ser caído, né? E esse ser éramos nós. É um ser desprezível, desobediente, escravo das suas paixões, odiado e odiando a todos. Esse não deve ser mais o perfil do crente. Esse não é mais a vida da qual ele pertence. Por quê, meus irmãos? Diz o verso 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus. Esse é o retrato de Paulo. O nosso relacionamento construído para com Deus está porque ele tomou a iniciativa. Aí Paulo traz aqui alguns elementos desse relacionamento. Em primeiro lugar, Paulo nos traz o elemento, dos irmãos, da necessidade de salvação. Paulo diz no verso 13 que nós estávamos caídos, né? Desprezíveis, desobedientes, vivendo em malícias e inveja. Nós precisávamos de uma salvação, mas veja que não havia nenhuma concepção, nenhuma ideia de que nós precisávamos de salvação. Mas Deus é quem se manifesta. Deus é quem nos acha. Deus é quem decide nos salvar. Né? E é justamente esse segundo elemento, a origem da salvação. A origem da salvação está, meus irmãos, em que o Senhor se manifestou. Ele quis nos salvar. Ele que se apresenta a nós, ele vem até nós, seres pecadores, caídos, desobedientes. E se manifestou a nós. Ele manifestou a nós a sua benignidade, a sua bondade, o seu amor para com todos, como diz Paulo. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós vemos o meio porque Deus se relaciona conosco. É porque eu e você somos bons? É porque eu e você praticamos boas obras? Não. 1000 vezes não. Paulo deixa bem claro no verso 5, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Qual é o meio? O meio é a graça. É a sua graça, o seu favor imerecido derramado sobre nós. E vejam que Paulo se utiliza aqui de 3 termos: lavar, regenerar e renovar. Esses 3 termos, meus irmãos, são os termos da vida nova. O que Deus nos deu, mediante a sua graça, foi uma nova vida. Um abandono àquilo que nós éramos no verso 3. Um despir de um velho homem que agora está no mar do esquecimento, dando vida a um novo homem através do Espírito Santo. Em quarto lugar, Paulo nos traz o elemento da base da salvação. Qual é a base, meus irmãos, da salvação? Que ele derramou, verso 6, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo. Jesus foi a base. Né? Jesus é aquele que deixou sua glória no céu e se entregou por nós, assumiu um preço caríssimo por pecadores indecentes, pecadores impuros, invejosos. Ele, Jesus Cristo, nosso Salvador, como diz Paulo. Em quinto lugar, Paulo traz o elemento também em seu texto, o elemento do propósito da salvação.
Vejam, verso 7, a fim de que, para que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Veja, meus irmãos, o propósito do plano de Deus em se relacionar conosco. Nos deu uma nova vida, nos perdoando dos nossos pecados, nos lavando, nos regenerando, nos justificou, pagou o nosso preço, né? E nos deu herança. Nos deu herança, meus irmãos, e essa herança está sendo esperada, herança que será recebida na vida eterna. O Deus de todos nós, o Senhor e Salvador de todos os crentes, nos deu herança com Cristo. Em sexto lugar, meus irmãos, Paulo pontua o elemento da evidência. Como pode ser conferido tudo isso? Paulo diz no verso 8, fiel é esta palavra. Paulo está dizendo, em outras palavras, tudo aquilo que eu disse, meus irmãos, pode ser conferido nessa palavra. Essa palavra é fiel, essa palavra não provém de Paulo, é a revelação expressa na obra de Cristo, no seu relacionar com o seu povo. Isso desemboca, meus irmãos, no relacionamento do crente com tudo aquilo que compõe a sua vida, o social, o político. Paulo diz fiel a esta palavra, e Paulo termina o verso 8 de uma maneira enfática. E quero que no tocante a estas coisas faças afirmações confiadamente. Paulo quer que quando Tito pregue essas verdades, Tito tenha firmeza, porque essa palavra é fiel. Que Tito tenha confiança, porque tudo que está aqui é promessa de Deus, é obra de Deus, não de homens, para que ninguém se glorie. Por isso ele deve pregá-la com firmeza, confiadamente, para que os homens sejam solícitos às boas obras. Veja que Paulo pontua o verso 8 da mesma forma que ele começa. Solícito na prática das boas obras. E Paulo encerra o verso 8 dizendo, essas coisas são excelentes e proveitosas. Você quer viver a excelência de Deus? Viva essa palavra. Aproveito mais do que tudo aquilo que você pode fazer e sonhar, aproveito 1000 vezes maior na palavra de Deus e em viver a palavra de Deus, pois esse é o propósito. Paulo não está pregando à toa. Paulo está pregando para que a igreja de Creta viva essa palavra. Paulo quer que Tito ensine para que os irmãos vivam. E nós estamos lendo, meus irmãos, e nós devemos viver essa palavra. Crer no Senhor. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Essa palavra foi escrita, meus irmãos, para nós, para os irmãos em Creta, para os irmãos que virão. Aproveito. Eu gostaria de encerrar, meus irmãos, com apenas 3 pontos, né, que gostaria que você pensasse, né, edificasse a sua vida, baseados em tudo aquilo que nós já vimos. Né. Em primeiro lugar, meus irmãos, em um mundo caótico, onde nós somos movidos muitas vezes ao desejo de vingança, de sair, né, em passeatas, gritando, né, nós precisamos tomar cuidado com esses desejos. Muitas vezes, esses desejos não são provenidos, né, não nascem de um coração quebrantado. Nós vemos, sim, Abacuque gritando violência, violência, Senhor, não me ouvirás? Mas a angústia de Abacuque não lhe fez pecar, mas lhe fez clamar ao Senhor. Nós devemos clamar a Deus.
não estarmos nas nossas redes sociais falando mal de político A ou B. Você pode expressar a sua opinião, pode, mas você deve tomar cuidado para que você não esteja pecando. Você pode ter uma opinião sem se desfazer das autoridades, sem humilhá-las, né? sem uma falta de reverência. Né? Você precisa tomar cuidado. Né? Exponha suas opiniões, mas tome cuidado. E busque olhar para você mesmo e saber se a exposição dessa opinião ela provém de um desejo sincero de mudança ou apenas de um desabafo egocêntrico. Né? E antes de postar, ore ao Senhor, né? Clame a Deus, como nós vimos essa semana aí na igreja, o pastor falando sobre Abacuque também. Clame ao Senhor, prostre seus joelhos no chão e peça ao Senhor e cumpra aquilo que Deus disse na sua palavra, que nós devemos nos sujeitar e que nós devemos orar pelas autoridades. Né? Em segundo lugar, meus irmãos, devemos nos esforçar para criar bons relacionamentos. Né? Deus diz, quando depender de vós, tem de paz com todos os homens. Às vezes foge ao nosso controle, mas enquanto estiver ao seu controle, se esforce para criar bons relacionamentos com as pessoas. Seja gentil. Né? Às vezes nós desejamos tanto o querer e o ganhar e às vezes nós precisamos dar o nosso lugar, dar a vez ao outro, ser gentis, cordiais com as pessoas, né? E demonstrar que aqueles que são como nós também éramos, como disse Paulo, podem ser convertidos, podem ser transformados pelo poder do Evangelho. E por fim, meus irmãos, devemos sempre buscar ter uma vida de intimidade com aquele que nos salvou. O nosso relacionamento com Deus é e sempre será a base dos nossos outros relacionamentos, meus irmãos. Se a nossa vida com Deus não vai bem, os nossos outros relacionamentos certamente não irão. Porque Deus precisa ser a base de todos os nossos relacionamentos. Por isso, meus irmãos, pense nisso. Pense se nós estamos cumprindo o mandato de Deus quando Deus nos manda nos sujeitarmos às autoridades. Lembrando, meus irmãos, aquilo que disse Pedro em Atos 2:29, né? Antes obedecer a Deus do que aos homens. Né? Lembrando que há uma autoridade acima de todas as autoridades, é a autoridade de Deus. E essa nós devemos colocá-la sempre em primeiro lugar. E depois as outras autoridades. Mas isso significa também, meus irmãos, que nós devemos nos sujeitar às autoridades as quais Deus constituiu. Que nós devemos criar bons relacionamentos e nos esforçar para termos bons relacionamentos com toda a sociedade. E buscarmos um bom relacionamento com Deus. É isso, meus irmãos. Ficamos por aqui. E nos vemos na próxima semana, se Deus assim permitir. Que esse momento tenha sido edificante para a sua vida. Que você fique com Deus e vamos orar mais uma vez. Curve sua cabeça e vamos orar. Santo Deus, bondoso Pai, pedimos a Tua graça nesse momento, que o Senhor nos ajude. Obrigado, Deus. Sabemos que somos tão falhos e precisamos do Teu moldar, Senhor. Que o Senhor nos molde, que o Senhor nos ensine a nos relacionarmos com as pessoas. Deus, que o Senhor nos ensine, Deus, a nos quebrantarmos e nos sujeitarmos às autoridades, Senhor. Pois elas provêm de Ti. Nos ajuda, Senhor. Ó Deus, precisamos de Ti em todas as áreas da nossa vida. Nos ajuda, Senhor. É assim que nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Até mais e tchau, tchau.